Estamos aqui com o doutor Roberto Gianetti e eu começo perguntando para o senhor sobre essa questão do crédito acumulado do ICMS nas mãos dos exportadores. Como é que funciona isso e como é que está? Bem, veja, esse é um tema que tem que ser tratado agora de forma muito objetiva na reforma tributária, porque trata-se de um desses grandes esqueletos tributários que nós temos escondidos nas contas públicas. Os estados devem aos exportadores um valor que nós estimamos ao redor de 100 bilhões de reais, que vem acumulando porque os exportadores compram insumos com créditos, às vezes até de outro estado, quando exporta é isento, e aquele crédito é um direito líquido a ser recebido do estado de origem da exportação. E agora vai acabar o ICMS. Então, na hora que termina o ICMS e surge o IVA, é uma hora de arrumar as contas. Então, a nossa sugestão aqui para os parlamentares, em nome da Associação de Comércio Exterior do Brasil, da Confederação Nacional da Agricultura, é que se faça primeiro uma apuração, porque nem os estados sabem direito quanto devem. Dívida essa que não é reconhecida no balanço dos estados, dívida essa que não tem juro, portanto o dinheiro vai se depreciando ao longo do tempo, não tem garantia e não tem data para pagar. Então é o que nós chamamos até uma dívida espúria, que não deveria existir, porque na Constituição é direito legítimo, líquido e certo do exportador, da empresa que exporta, receber aqueles créditos acumulados. Então tem que se fazer agora uma apuração desse valor, o Estado reconhece essa dívida e vamos programar uma forma de pagá-la, inclusive com os recursos que a União transfere para os estados, recursos esses já existentes, que já estão no orçamento, por um período até 2037, que são chamados recursos da transferência da Lei Candir. São 67 bilhões de reais. Não dá para pagar tudo, mas paga o que pode. E depois os estados vão ter que reprogramar, dentro do IVA, a forma de repagamento do estoque de ICMS. O que não pode é olhar para se a dívida não existe, não vou pagar e fica por isso mesmo. Isso é inadmissível, é imoral e, em nome dos exportadores, a gente fala aqui com o parlamento que tem que olhar para esse problema ser resolvido de uma forma definitiva. Esse é o valor que o senhor falou aí? O valor estimado é por volta de 100 bilhões de reais. 100 bilhões? Bilhões. E tem 68 da Lei Candir. Então não é suficiente, mas pelo menos é menos do que nada. Hoje não paga-se quase nada. Tem estados que não pagam há anos, até porque tiveram, com pandemia, tudo isso, aperto fiscal, a gente entende. Mas o exportador continua exportando, os créditos continuam entrando e vão se acumulando, vão se acumulando. Por isso que eu digo, é um esqueleto gigantesco dentro do armário, que tem centenas de milhares, se não milhões de processos judiciais correndo, custa na justiça, custa para os exportadores, gera desemprego. Tem empresas que desistiram de exportar do Brasil, vão para outros países porque aqui acumula crédito. A acumulação de crédito na exportação é custo. Te tira a competitividade, você não consegue mais vender. E aí gera desemprego, gera perda de renda, fábricas ociosas. É isso que nós queremos para o país? Claro que não. Nós queremos um país dinâmico, exportador, moderno, com a economia crescendo, como é a Coreia, como é a própria China, Malásia, Singapura. Olha o exemplo da Ásia. Vamos copiar um IVA que não tem acumulatividade de crédito, que gere, sim, segurança jurídica, estímulo, motivação para que os empreendimentos aconteçam, sejam lucrativos, empreguem mais gente com salários qualificados e a gente tenha um Brasil, uma sociedade mais justa e melhor. Isso é que a gente tem que fazer com a reforma tributária. A reforma tributária é a hora do médico dar receita. Se a receita for errada, o paciente não vai se curar. Nós temos que curar as nossas disfunções tributárias que tanto prejuízo trouxeram ao Brasil nessas últimas décadas. Agora, doutor Roberto, esse remédio que está nessa receita, reforma tributária, é boa? É ótima, é ótima. Eu acho que a reforma tributária é um dos grandes acontecimentos econômicos que nós temos no país. A transformação de 5 impostos num só, no IVA, é formidável. Mas tem que ser bem feito. Não pode ser feito de forma assodada. E o problema que nós temos hoje é que nós estamos ainda sem conhecer o texto legislativo que vai ser votado. Só nós sabemos assim as diretrizes genéricas anunciadas pelo relator Aguinaldo Ribeiro, mas não conhecemos o texto legislativo.
E a gente tem que olhar com lupa, ponta e linha, porque nós não podemos errar na reforma tributária. É como pegar um remédio errado para uma doença, senão vai se curar. Agora, doutor Roberto, em relação à desoneração, qual é o impacto para os municípios? Olha, os municípios têm que estar muito preocupados com a reforma tributária, porque na hora que ele engloba o ISS, que é o único tributo que os municípios têm controle e arrecadação, eles ficam, evidentemente, um pouco desorientados. Vou ganhar receita, vou perder receita. Na nossa simulação, na forma que está sendo proposta hoje, eu acho que alguns municípios, especialmente os grandes, vão perder receita, porque o ISS é um imposto de um setor muito dinâmico. O que mais cresce hoje na economia brasileira, além do agronegócio, é o serviço. Onde nós temos problema de crescimento mais grave é na indústria, que é o ICMS. Mas o imposto sobre serviço, que é o ISS, então ele, sendo colocado dentro do IVA, tira dos municípios essa autonomia arrecadatória e esse crescimento exponencial que eles estão tendo. Então tem que arranjar isso de uma maneira, e tem forma de fazer isso com tecnologia, que nós vamos garantir para os municípios, não na proposta do governo, na proposta nossa, trazendo aqui para a frente parlamentar dos serviços, a Confederação Nacional de Agricultura, a Abras, nós estamos desenhando uma solução tecnológica que não vai haver perdedores. Porque aquilo que você não consegue corrigir na arrecadação, você corrige na repartição, através de algoritmos na plataforma digital. Então, tem que olhar, como você falou, para o futuro, para frente. Então, a gente tem que olhar na solução tecnológica a forma de garantir aos municípios. Vocês não perderão arrecadação, vocês vão continuar tendo uma arrecadação ascendente e vocês vão ter uma garantia de poder fazer todos os investimentos sociais, escolas, saúde, etc. Porque, no fim das contas, o que a gente quer como brasileiro é menos Brasília e mais Brasil. O dinheiro não precisa vir a Brasília para voltar para o município, que já arrecade e fique lá. Portanto, até o IVA dual vai dar essa possibilidade do município enxergar o dinheiro que ele arrecadou, na sua totalidade. E com isso ter a garantia que ele vai poder usar o prefeito, a administração municipal, vai ter muito mais segurança de investimento no setor social, público, do que tem hoje em dia. Era justamente isso que eu ia perguntar para o senhor, como é que ficaria então os municípios, o prefeito, numa hora dessa? Porque se entra mais dinheiro, pode se gastar mais e fazer. Ele tem que prestar atenção. Como é que vai ser feita a repartição? Não se preocupa com a arrecadação vai para o caixa único do IVA dual, o ICMS e ICS separado do federal. Esse IVA dos subnacionais, a repartição vai ser feita de uma forma que ele vai enxergar que ele não vai perder nada. Isso eu posso falar com garantia que nenhum prefeito perderá dinheiro na solução tecnológica, não na solução apresentada da forma original na PEC 45. Deixar claro. Estou aqui com o deputado Luiz Carlos, do Republicanos do Rio de Janeiro. Deputado, como é que o senhor avalia essa questão da reforma tributária? Nossa avaliação, a reforma tem que acontecer, isso é fato, só que tem que ser discutida. Discutida como, por exemplo, o que aconteceu hoje aqui. Uma discussão saudável, aberta a outras propostas, outras até mesmo que eu posso dizer, opiniões, que a matéria da reforma nós não temos ainda, ninguém tem. Se fala, ainda vai botar em pauta. Não chegou ainda cada um de nós e por isso ainda fica esse ponto de interrogação. Falta um amadurecimento? Falta muita coisa. Amadurecimento acho que é pouco. Falta muito e a população está esperando com ansiedade uma reforma. Todos os setores esperam uma reforma responsável da nossa parte, porque isso vai impactar a nossa nação no futuro. Não é uma brincadeira, não pode ser uma reforma feita visando somente alguns setores. É uma reforma do país. E nós esperamos que o relator entregue logo a matéria para todo mundo
para que seja discutido dentro do que vai ser feito a reforma. Deputado, como é que o senhor vê em relação à reforma tributária, o olhar municipalista, o olhar dos municípios em relação a isso? Olha, é importante dizer primeiro que a pior reforma de todas é não fazer nenhuma. O país não aguenta mais esse manicômio tributário que nós passamos. Nós precisamos simplificar, principalmente. Agora, sempre pensando na ponta, às vezes a gente vê nessa discussão, se fala muito da indústria, se fala muito do comércio, se fala muito do serviço, mas esquece de falar do cidadão. E o cidadão mora, vive no município. Então, nós precisamos entender que o município não pode sofrer com isso. Nós temos que ver, esse IVA dual ele é importante para que a gente não tire a arrecadação dos municípios. Toda vez que fala em reforma, a nossa preocupação é ninguém quer perder e todo mundo quer ganhar. Então, se você não está aumentando imposto, como fazer isso? Eu acho que com a simplificação, ampliando a base de contribuição, porque hoje você tem uma base restrita, você consegue arrecadar mais e o Simples é uma forma disso. Por que você quer pagar o Simples? Quer pagar menos? Não, às vezes você paga até mais, mas porque é simples. Você paga uma vez e o governo se divide. Então, com isso, você acaba aumentando o pagamento, mantendo a sua receita. Então, a simplificação já vai levar no momento de recurso do governo, fazendo com que esse recurso possa, em vez de ficar aqui no governo federal, que ele possa chegar lá no município, que é quem mais precisa. Bem, o Brasil tem uma Constituição e o poder, ele tem 3 níveis. E é muito importante que a gente respeite o Pacto Federativo. Eu tenho lutado que a gente implemente o IVA dual, exatamente para que a gente possa ter uma modulação nos estados e nos municípios, sem o que eu não acredito que a proposta vá avançar. Esse avanço já fizemos, eu ontem tive inclusive com o Reginaldo Lopes, tenho estado com o Aguinaldo Ribeiro permanentemente, o Arthur Lira me designou relator do GT de digitalização e desburocratização, onde nós temos o Reginaldo e o Aguinaldo também como membros, exatamente para que haja essa interação, e nós estamos trabalhando muito em conjunto. Então, eu acredito que a desoneração é importante, assim como a gestão dos prefeitos e dos governadores no imposto sobre consumo. E eu acredito que eles devam também ter a capacidade de, no IVA dual, modular 1 ou 2 alíquotas de acordo com a sua política pública. Isso é perfeitamente possível, quer dizer, a gente já viu em outros estudos que o IVA na França tem não só uma regionalização muito grande, mas uma série de alíquotas diferentes por áreas da República Francesa. Então, nós podemos pegar esse modelo e, como na Comunidade Europeia, outros exemplos, adequá-los à realidade brasileira. Mas, volto a dizer que o fato de já termos a consignação de que o imposto será dual, ou seja, também administrado pelos estados e municípios, já é um avanço grande. Agora, deputado Júlio Lopes, a reforma tributária, como é que o senhor analisa? É o que o Paulo está falando aqui, quer dizer, a reforma talvez seja uma das coisas mais complexas que o país precisa empreender, mas eu estou bastante otimista. Eu acho que tanto o Aguinaldo quanto o Reginaldo e todos os outros 13 deputados que fizeram parte da comissão estão avançando bastante, fizeram um trabalho grande. Ainda não temos o relatório final com o texto, o que nos preocupa, obviamente. Está aqui o Paulo falando sobre isso. A gente precisa de ter uma representatividade gráfica, numérica, incontestável sobre aquilo que a gente está falando, né? E isso ainda não temos. Mas eu acredito muito que a gente vai avançar. Eu acho que há uma consciência geral no Brasil de que a gente precisa reformar, a gente precisa fazer uma reforma tributária, mas quero aqui também concordar com o Paulo Rebelo de Castro de que o que nós estamos tratando não é uma reforma tributária sobre todo o processo, porque nós temos uma área, por exemplo, e aí é importante gravar aqui, que é a área previdenciária e trabalhista. Então, nós temos um déficit anual da ordem de 230 bilhões na Previdência e não estamos tratando disso nessa reforma. Portanto, ela é uma reforma importante, mas ela é parcial, ela é sobre o consumo, atividade central da vida de um país, mas há que ser complementada por outras reformas, tanto na área previdenciária, quanto na área do trabalho, quanto outros impostos federais que tem que ser o imposto de renda mesmo, precisa ser atualizado e reformado.